Bom dia! Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa inundar seu coração, inundar a sua vida, a sua família. Que você, nesse dia de feriado, possa experimentar cada vez mais o Senhor. Talvez você vai descansar com a família, né? Para que você possa aproveitar tudo que Deus tem para sua vida. Mas eu quero compartilhar com você. Semana passada falamos a respeito da Páscoa, né? E então, logo após a morte e ressurreição de Jesus, ele fica ali 40 dias com seus discípulos, é elevado aos céus. Mas aí o Senhor fala algo para os discípulos: fiquem quietos, fiquem sem fazer nada, até que vocês recebam do alto o Espírito Santo de Deus. Isso se deu em Pentecostes, né? Então, eu queria ler um versículo que está lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 2. E a palavra de Deus diz assim: aliás, vamos ler a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus pelo derramar do Espírito Santo, pelo empoderamento que nós temos com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Se nós apenas olharmos a palavra de Deus sem a perspectiva de, cheios do Espírito Santo, entender aquilo que Deus tem nos falado, a Bíblia só vai ser uma história para nós. Mas para que ela se torne verdade na nossa vida e a partir da nossa vida ela possa alcançar muitas pessoas, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Irmão, clame ao Senhor, fala: Espírito Santo, esteja comigo, fala comigo, me oriente. Porque Jesus, antes dele morrer, ele falou assim: eu não vos deixarei órfãos, mas eu deixarei o Espírito Santo Consolador. Então nós precisamos disso para ter uma vida plena, uma vida repleta daquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes erramos, andamos errantes, porque não temos o discernimento de decisões, de atitudes, o qual o Espírito Santo de Deus falaria conosco. Então, meu irmão, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo possa se manifestar através das nossas vidas, que nós sejamos homens e mulheres que busquemos a todo momento a unção do Espírito Santo. Meu irmão, que isso não seja um clichê de crente, mas que isso seja uma palavra viva em nós, de sermos cheios, de buscarmos, de clamarmos a Deus a orientação, de falar: conduza a minha vida, Senhor, conduza o meu coração. E é isso que nós precisamos, porque o Senhor orientou aos seus discípulos que assim o fizessem, e eles o fizeram. E a partir deste momento de ser cheio do Espírito Santo, Deus começou uma obra linda, o qual amanhã nós vamos comentar um pouquinho, mas que hoje nós possamos receber tudo que Deus tem para nós através do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela unção, pelo manifestar da unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso coração, tenha liberdade de agir em nós, que nós sejamos guiados pelo Senhor, que nós possamos aceitar a orientação que o Senhor tem para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, que você seja cheio, meu irmão, da unção e da vida de Deus nesse dia. Como seu irmão em Cristo, eu oro, te abençoo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, meu amado? Que o seu dia hoje seja cheio do Espírito Santo, que a sua vida possa demonstrar que você não é mais uma velha criatura, mas um novo homem, uma nova mulher, guiado e orientado
pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe hoje. Amanhã não falte, vamos estar juntos aqui no Devocional, falando um pouquinho mais da unção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.